Fala pessoal, uma boa tarde a todos vocês, Cabo Ângelo mais uma vez por aqui. Eu vou tirar alguns estigmas sobre legítima defesa. Muita gente tem dúvida e eu vou explicar. Legítima defesa é uma causa de excludente de ilicitude, que é caracterizada pela existência de uma agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa, que pode ser repelida ou evitada usando-se moderadamente os meios que você tem, os meios necessários. No direito brasileiro, essa situação justificante encontra-se positivada no inciso 2 do artigo 23 e no artigo 25 do Código Penal. Então, se você tiver oportunidade, entra lá depois ou aqui na internet, dá uma pesquisada no artigo 23 e no artigo 25 do Código Penal. Então, quando que eu posso me defender e não ser punido? A legítima defesa é o direito de matar? Não. Legítima defesa é o direito de se defender, né? Mas o que é essa tal legítima defesa que tanta gente fala e pouca gente define? Nós vemos aí nos noticiários, né, nos meios de comunicação de grande massa, muita gente falar, só que eu não vejo muita gente definindo isso para a população de uma forma simples. Então eu vou tentar aqui em poucas palavras explicar quais os limites da atuação dessa excludente de ilicitude. Por exemplo, vamos lá, qual o conceito exato da legítima defesa? Legítima defesa é considerada pelo Código Penal como um excludente de ilicitude. Isso implica dizer que quem age em legítima defesa não comete crime. Fato, tá? Não confunda. Não é a mesma coisa de dizer que houve crime, mas não haverá punição. Não é isso. Legítima defesa é simplesmente o fato de não haver crime. E se não há crime, não há o que se falar em punição. Correto? Então, igual o exemplo que eu postei no vídeo, o rapaz atropelando um bandido, isso aí não houve nenhum crime. Se tivesse matado, não haveria crime, não há que ser punido por isso, né? Na exclusão de ilicitude, no artigo 23, ele diz assim: não há crime quando o agente pratica o ato, inciso 1, em estado de necessidade. Inciso 2, em legítima defesa, que é o que nós vamos tratar aqui. E no inciso 3 ele diz: em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito, que são policiais, civil, militar, agentes, tá, cumprindo a sua função, então não há o que se falar em crime, não obstante. O próprio Código deixa claro que excessos serão puníveis, correto? Então vamos lá. O que é o excesso punível? No parágrafo único, ele diz: o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá por excesso doloso ou culposo, correto? Se ele teve ou não intenção, ou se teve intenção. O legislador permite que se pratiquem condutas que, em outras hipóteses, seriam crimes, como, por exemplo, matar alguém, o crime de homicídio, ou ofender a integridade corporal ou a saúde de outras pessoas, que é a lesão corporal, por exemplo. Todavia, esse dispositivo não é um salvo-conduto para que se pratique homicídios e lesões corporais de forma indefinidamente, irrazoáveis. Nem tampouco concede ao cidadão o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Tomem cuidado com isso. Fazer justiça com as próprias mãos, não a lei brasileira que lhe conceda a justificativa do crime que você cometeu. Então, o que se entende por legítima defesa? No artigo 25 do Código Penal, legítima defesa entende-se quem é aquele indivíduo que, usando moderadamente
dos meios necessários, dos meios que ele possui, para repelir uma injusta agressão, para evitar uma injusta agressão atual ou iminente que está acontecendo ou que possa acontecer a seu direito ou a direito de outras pessoas. Então vamos analisar agora o conceito no latim, né, pari passu, que é a forma simultânea, e vamos esmiuçar o que quer dizer esse contexto da legítima defesa, e vocês vão ter uma noção melhor disso. Eu falei em uso moderado, né, com moderação. Então, o que é o uso moderado? A legítima defesa deve ser feita com moderação. O ato de se defender deve ser proporcional à gravidade da ameaça ou da agressão. A avaliação da gravidade é subjetiva. Deverá ser analisada caso a caso. Essa é a função do juiz, analisar se houve uma proporcionalidade na tua atuação. Fica fácil compreender a intenção do legislador usando alguns exemplos. Um exemplo, uma senhora com 50 quilos, né, uma mirrada, baixinha, ela agride um homem de 100 quilos com tapa, né? Um homem de 100 quilos, faixa preta de karatê, um exemplo bem hipotético. Um homem é faixa preta de karatê e a senhora agride ele com tapas. O homem revida, puxa um revólver e efetua 5 disparos de arma de fogo nessa senhora, né? Nesse caso, considerada distância física entre o agente e a incapacidade da mulher em causar a ele qualquer dano, pode sim caracterizar excesso de legítima defesa. Não há o que se falar em legítima defesa nesse caso. Agora, um caso próprio, né, propício de legítima defesa. Um homem de 100 quilos, forte, com uma barra de ferro na mão, avança agressivamente na direção de um jovem de 16 anos com 70 quilos. Esse jovem agacha, pega uma pedra ou qualquer outro objeto que os meios necessários lhe dão e atira e leva aquele homem a óbito. Trata-se de caso típico de legítima defesa, e isso é amparado pelo artigo 25 do Código Penal. Eu falei também de meios necessários, né, agora há pouco. Na legítima defesa, quem sofre injusta agressão pode usar dos meios disponíveis para se ver incólume, para se ver salvo daquela agressão. Assim, pouco importa se a arma utilizada é própria, né, feita para ser uma arma, ou uma arma imprópria, que é uma arma improvisada, uma pedra, um ferro, usou de uma arma para se defender. É irrelevante se está registrada uma arma, se for arma de fogo, é irrelevante se ela está registrada ou não. Se não tiver sido, se não for uma arma registrada, haverá o crime de posse ilegal de arma, né? Isso é fato. Como que você conseguiu essa arma, né? Mas não crime de homicídio. Caracterizada a legítima defesa, correto? Então você tem uma arma, você agiu em legítima defesa, você não vai ser culpado pela legítima defesa. Porém, vai ser culpado pelo porte, pela posse ilegal de arma. E independe números de disparos de arma de fogo, né? Para que se caracterize a legítima defesa. Então, assim, caso a vítima ela descarregue, por exemplo, um carregador inteiro, 18 tiros de pistola na direção do seu agressor, incrivelmente, né, por razões, sei lá, compleição física, essa pessoa ainda oferece perigo real para ela. Então é cabível que a vítima faça a troca de carregador e continue disparando até que cesse a agressão, tá bom? Para não entrar no excesso. Por exemplo, por um outro lado, caso a vítima tenha efetuado um único disparo capaz de cessar a agressão, se ainda assim ela continuar atirando, ela continuar disparando aquela arma, ela responderá pelo excesso previsto no parágrafo único do artigo 23.
né, que eu disse um pouco mais aí atrás no vídeo. Então, vamos a outro exemplo. Uma idosa sozinha, mora sozinha num apartamento, e um ladrão invade o apartamento dela e ela o recebe com 6 tiros de revólver. Caso típico de legítima defesa, né? Então, independe do número de disparos que ela fez. O juiz vai analisar todo o contexto. Uma senhora fragilizada, morando sozinha, então isso independe. Exemplo 2. Para evitar ter seu carro roubado, o jovem atropela o assaltante. Não contente, ele volta e repetidas vezes atropela esse assaltante. Mesmo que ele tivesse a chance de se evadir, no primeiro atropelamento ele podia ter se evadido do local. Então ele responde como excesso. Não cabe legítima defesa. Beleza? A agressão atual e iminente também, que eu comentei agora há pouco. Ao contrário do que o senso comum prega, não é necessário a vítima aguardar o primeiro ataque do agressor, para só assim iniciar a sua defesa, né? O que é bem razoável, pois se o cidadão sofrer o primeiro disparo, né, então não há razão de ele tentar reagir depois disso. Então, efetuar o seu próprio disparo, esperar o primeiro disparo para só assim efetuar o seu disparo de arma, seria uma enorme desvantagem para ele. Então, dessa forma, a legítima defesa pode ser utilizada em situações em que a agressão é atual ou iminente, ou seja, está acontecendo ou ainda está por vir. Então, nesse caso, percebeu que o cara vai te fazer um mal, você pode se antever a isso. Significa dizer o quê? Se o ataque do agressor é inequívoco, é inexorável, a vítima pode se defender antes, correto? Então, por exemplo, você já recebeu diversas ameaças de morte, de um desafeto na sua região, no seu bairro, na sua rua, e num dado momento você se depara com ele numa viela, ou numa rua escura, num vilarejo de condições desfavoráveis. O fulano então te vê, leva a mão esquerda ou direita na cintura, com a mão direita ele se aproxima da região da cintura na menção de fazer uma ação de puxar uma arma, mesmo sem esperar que o fulano saque essa arma, você já está autorizado por lei em iniciar a sua defesa contra ele, né? Só que assim, por isso é importante, e eu sempre recomendo, é importante ir na delegacia toda vez que você for ameaçado de morte, né? Como você vai provar, depois que você cometeu esse ato, que antes disso havia ameaça contra a sua vida por aquela pessoa? Então, só falar depois do que aconteceu pode colocar em dúvida a sua defesa. Aí fica muito fácil, né? Eu matei porque há uma semana atrás ele disse que ia me matar. Eu encontrei com ele e ele ia me matar e eu matei ele. Mas cadê o histórico disso? Cadê o BO? Então vamos lá. Eu disse também que há direito seu ou há direito de outrem, que há direito de outras pessoas. Então, de acordo com o Código Penal, não é apenas vítima, a vítima que pode se beneficiar dessa excludente de ilicitude. A lei também prevê que não existe crime quando se age em defesa de terceiros, de outras pessoas, legitimando, por exemplo, um pai que chegou em casa e pegou a sua filha sendo estuprada em flagrante, né? Então ele pode atuar naquele momento que ele não vai ser considerado culpado, né? Ou então, outro exemplo, você está dentro do seu carro no trânsito e você está presenciando um roubo em andamento, e vê aquela atitude, você atropela o assaltante e levou a óbito. Você não é culpado disso, né? Você não leva você não é julgado por isso. Só mais uma observação.
algumas pessoas me perguntam, né, sobre a justiça com as próprias mãos. Posso fazer justiça com as próprias mãos? Não. Apesar de que na sua cabeça é uma atitude justa, é a forma mais correta diante de leis tão retrógradas que nós temos, isso implica na sua detenção no momento do ato e até na sua condenação num processo transitado em julgado. Isso porque, geralmente, nesses casos, não são reações realizadas para salvar a vida de alguém. Então, exclui-se o excludente de licitude. Então, quem o pratica, o faz e comete um crime por isso. Então, a justiça com as próprias mãos não está prevista na legislação em vigor no Brasil, não autoriza ninguém a fazer justiça pelos meios próprios, de próprios meios, caso não haja agressão real, iminente, ou se a agressão já se consumou, por exemplo. A agressão já aconteceu há uma semana atrás, há uma hora atrás. Então, simplesmente, não se sabe se de repente uma agressão já aconteceu, ou está acontecendo, ou de fato vai acontecer. Só por notícia, a ação da vítima contra o agressor não estará amparada pela excludente de ilicitude. Então, um exemplo aqui, para vocês entenderem de forma mais clara. O pai chega em casa e flagra a filha na cama com notícias de que foi estuprada. Imediatamente, ele percebe ou ouve falar que o estuprador fugiu, pulou a janela e fugiu. O pai vai no encalço desse assaltante, desse estuprador, e alcança, e mediante pontapé, soco, madeirada, mata o cara, né? É compreensível que a atitude do pai nesse exemplo e com essa conduta, de acordo com parece ser justa, uma atitude justa que eu tomei. Só que, em base da lei, é uma atitude criminosa passível de punição pela lei brasileira. Então, assim, pessoal, conhecer a lei é o primeiro passo para uma atuação ética e moral, seja para agir de acordo com o que exige a legislação, seja para exigir a sua adequação aos anseios públicos. Então é importante que sejamos pessoas mais esclarecidas para que não venhamos escrever algumas inverdades em rede social e que vocês tenham plena consciência dos direitos e dos deveres. No caso que eu citei da Rua Coimbra, ali o motorista do veículo ele estava amparado por lei. Então, uma pessoa que vai fazer a travessia da rua, ela deve se atentar para os cuidados ao trânsito. Primeiro ponto. Então, não tinha nenhuma passagem de pedestres ali naquele momento. E o ladrão simplesmente invade o leito carroçável, que é a via pública, para fazer a travessia. Só que nessa travessia ele puxa um revólver e tenta contra a vida daquele motorista. Então está justificado se o motorista acelerasse de forma que atropelasse e esse atropelamento a pessoa viesse a óbito, ele não responderia por nenhum crime. Não é o fato, vou repetir, não é o fato que houve crime, ele responderá por um crime, porém ele não vai ser punido. Não. O fato a excludente de ilicitude é clara, não haverá crime. Beleza? Eu me estendi por aqui um pouco, espero que vocês tenham, que eu tenha esclarecido um pouco mais essa situação e fiquem todos com Deus, um excelente final de semana a todos vocês, beleza? Um abraço, um beijo no coração.